Bem, então nós estamos falando sobre sistema sensorial somático e no final da última aula nós falávamos sobre as vias sensoriais somáticas. Então nós já falamos sobre os receptores, né? E ficou faltando ali, a gente comentou até alguma coisa sobre vias sensoriais. Nós vimos ali que existem diferentes vias que transportam essas informações sensoriais somáticas, essas informações que são captadas na pele, que são captadas nos músculos, nas articulações. Então são informações que vão acabar dando origem a sensações de tato, né, de dor, de temperatura, de propriocepção, tá? Nós vimos lá duas vias principais, né? A via da coluna dorsal lemínico medial e a via do sistema anterolateral. Nós vimos que nessas duas vias são apenas 3 neurônios que vão conectar o receptor a uma região lá no córtex cerebral que vai processar essa informação que foi captada por esses receptores e que vai gerar a sensação, e essa sensação ela vai ser consciente aqui no córtex cerebral, tá? Então, apenas 3 neurônios, e nós vimos que o segundo neurônio sempre troca de lado. Então, aquela informação somestésica que é captada por um lado do corpo é processada pelo outro lado do encéfalo, tá? E aí ficou faltando a gente falar justamente disso. Professor, como é que é esse processamento lá no córtex cerebral? Então, se vocês recordarem das nossas aulas de anatomia, tá? Se tiverem alguma dúvida também, é só consultar um livro de anatomia. Inclusive, lá no meu canal no YouTube eu tenho vídeos, tá, de anatomia falando de telencéfalo. Então, o telencéfalo ele é dividido em 5 lobos, né? Anatomicamente, nós dividimos o telencéfalo em 5 regiões, 5 lobos. Então a gente tem essa parte aqui na frente, que é o lobo frontal, até esse vermelho aqui. Desse azul aqui um pouco para trás é o lobo parietal, porque fica na altura do osso parietal. O lobo frontal na altura do osso frontal. O lobo parietal na altura do osso parietal. A parte posterior do telencéfalo forma o lobo occipital, porque fica na altura do osso occipital. Essa porção aqui embaixo é o lobo temporal. Obviamente, porque fica na altura do osso temporal. E se nós olharmos aqui embaixo, né, tem ainda um 5º lobo que não aparece na superfície do telencéfalo. É o lobo insular. Então, esses são os lobos que formam o telencéfalo. Além disso, nós vimos que esses lobos, eles apresentam essas regiões mais salientes aqui, né, e todas dobradinhas, que são os giros. E entre os giros tem gretas, que são os sulcos. Então a superfície do telencéfalo é formada por giros e por sulcos. Cada lobo vai ter os seus giros e os seus sulcos. E nós vimos também nas aulas de anatomia que a superfície do telencéfalo, você tem uma camada bem fina, uma camada com em torno de 3 milímetros só de espessura da superfície do telencéfalo, que é formada por substância negra, e essa camada então superficial do telencéfalo é o que nós chamamos de córtex cerebral. Então esse termo que está aqui, ó, córtex cerebral, se refere a essa camada superficial, e ela é contínua por todo o telencéfalo. Você vai ter essa camada bem fina de substância cinzenta que é o córtex cerebral. E nesse córtex cerebral nós temos milhões e milhões de neurônios, tá? Que vão processar diferentes informações. E uma coisa importante sobre o córtex cerebral é que o córtex cerebral é a sede da nossa consciência. Então, grosso modo, os processos dos quais nós estamos conscientes, eles estão ocorrendo nos neurônios do nosso córtex cerebral. Então, se você está consciente agora de quem você é, de onde você está, do que você está vendo, do que você está ouvindo, do que você está fazendo, enfim, isso se deve, em grande parte, à ação, à ativação de neurônios no teu córtex cerebral. Então, você imagina, né,
a gama gigantesca de funções que esses neurônios têm. Então eles geram sensações conscientes. Então você imagina as sensações de tato, de propriocepção, de temperatura, visão, audição, olfato, gustação. Eles também trabalham no controle dos movimentos que você faz com as partes do teu corpo, tá? Então são coisas muito amplas, muito complexas aí. Então como é que funciona nesse córtex cerebral? Como é que essas funções, tantas funções e funções tão diferentes, como elas estão arranjadas, como elas estão distribuídas no córtex? É tudo misturado ou é separadinho? Cada região cuida de uma função. Então, para a gente entender isso, né, nós vamos falar hoje sobre as áreas funcionais do córtex cerebral. Tá? Áreas do córtex que estão dedicadas a determinadas funções. E nós vamos começar falando sobre a área somestésica. Então nós estamos falando sobre sistema sensorial somestésico, ou sistema sensorial somático, é tudo a mesma coisa, ou somatossensorial também seria um sinônimo. Como isso está representado lá no nosso córtex cerebral, tá? Então, a área somestésica no córtex cerebral é essa área que aqui está em azul. Vocês estão vendo essa região aqui em azul? Fica no lobo parietal, tá? Isso aqui se chama giro pré-central. Giro pré-central. Aqui no lobo parietal. Desculpa, pré-central não, desculpa. Giro pós-central. Eu vou até escrever aqui. O giro pré-central, a gente vai falar dele, mas ele tem uma outra função. Então, giro pós-central. Então, o giro pós-central é esse que está em azul. E ele é uma área somestésica no córtex. E nós vamos dizer assim, ó, que ele é a área somestésica primária do córtex cerebral. Mas o que eu quero dizer quando eu falo com área primária do córtex cerebral? Então, nós vamos ter que começar entendendo isso aqui, ó. Então, nós já entendemos o que é o córtex cerebral. O córtex cerebral é aquela superfície, né, aquela camada que tem na superfície do telencéfalo, que é feita de substância cinzenta, onde estão os neurônios ali. Os corpos de neurônios, né? E que processam diversas informações e muitas dessas informações no nível consciente. Só que, como eu já disse, o córtex ele executa muitas funções e ele tem muitos neurônios. Como é que a gente faz para dividir, para estudar, para ficar mais fácil isso aí? Então, a gente tem um esquema aqui que divide o córtex cerebral em áreas. Esse esquema ele foi proposto por um camarada chamado Alexander Luria. Tá? E esse Alexander Luria é interessante que ele era um discípulo do Vygotsky. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do Vygotsky, né? Era um discípulo dele da área de neuroanatomia e ele propôs isso aqui. Então o que esse Luria propôs? Ele propôs o seguinte, que o córtex cerebral é dividido em áreas corticais. Isso aqui, pessoal, é uma divisão assim funcional. Tá? Aqui não é uma divisão com base em anatomia, nós não estamos presos aqui à anatomia, o giro, tal. Não, aqui é uma visão, primeiro, uma visão funcional. Então ele percebeu assim, ó, que as diferentes partes do córtex cerebral, da superfície do telencéfalo, podiam ser divididas, primeiro, em áreas que ele chamou de projeção e áreas que ele chamou de áreas de associação. E aí ele disse, né, colocou que as áreas de projeção, elas são áreas primárias. E elas podem ser áreas motoras ou podem ser áreas sensitivas. O que isso aqui quer dizer? Uma área primária sensitiva
ela representa, pessoal, o final de uma via sensorial. Então a gente não viu que para todo o sistema sensorial nós temos lá o receptor que vai captar aquele estímulo. Depois nós vamos ter a via sensorial, que vai ser formada por neurônios ligados por sinapses, que vão transportar essa informação do estímulo, né, que foi captado lá no receptor, que o receptor fez a transdução desse sinal, né, da informação desse estímulo em um sinal biológico. Essa via sensorial transporta essa informação para dentro do sistema nervoso central. E o final da via sensorial é numa área primária sensitiva. E aí nós temos diferentes áreas primárias sensitivas, tá? Então nós vamos ter a área primária sensitiva somestésica, que é o que nos interessa agora. Então essa área primária sensitiva somestésica é uma região do córtex cerebral aonde terminam aquelas vias sensoriais somestésicas, tá? Então as vias sensoriais somestésicas terminam nessas áreas. Nessa área que a informação chega lá. E nessa área sensitiva aqui, né, primária, nós vamos ter os neurônios que vão, então, processar aquela informação que veio dos receptores e esses neurônios vão gerar a sensação. Então, se você tem alguma coisa encostando na tua pele, você está estimulando receptores para o tato, né? O tato, ele permite você captar informações sobre a presença ali de algum objeto, a textura daquele objeto, a forma daquele objeto, a solidez daquele objeto, né? E você transportar isso para uma via sensorial. Quando isso chegar lá na tua área somestésica primária, você então vai ter consciência, você vai perceber essa sensação, você vai ter consciência disso, tá? Vai formar ali aquela sensação. Nós temos outras áreas primárias. Nós temos também lá a área visual, a área auditiva, né? A área olfatória, gustatória. Então, a área somestésica é para sensibilidade somestésica, visual, visão, auditiva, audição, né? Olfatória, gustatória. E a vestibular é para a sensação do equilíbrio. Então, essas áreas somestésicas, a gente diz assim que elas são unimodais. O que isso quer dizer? Quer dizer que os neurônios numa área sensitiva primária, eles só processam um tipo de informação, uma modalidade de informação. Então, os neurônios da área sensitiva primária somestésica só processam informação sensitiva somestésica. Os neurônios da área sensitiva primária visual só processam informação visual. Eles simplesmente processam aquela informação que vem dos receptores e eles geram a sensação, tá? Geram aquela sensação. E as áreas de associação? As áreas de associação, o Luria subdividiu elas em áreas secundárias e áreas terciárias. Por quê? Porque as áreas secundárias, assim como as primárias, elas são unimodais também. Elas só trabalham com uma modalidade de informação. As áreas terciárias, elas são multimodais. Elas trabalham com várias modalidades, com várias informações diferentes. Elas juntam, elas integram informações diferentes, tá? Então, nós temos áreas sensitivas primárias e áreas sensitivas secundárias, tá? E nós vamos ter então uma área sensitiva secundária, por exemplo, somestésica. Então, como eu disse, o que a área primária somestésica faz? A área, vamos supor que eu estou aqui, ó, eu estou segurando esse objeto na minha mão, imagina que eu estou com os olhos fechados, e eu estou segurando esse objeto que vocês estão vendo eu mostrar aqui na câmera, tá? Então,
quando esse objeto está estimulando receptores aqui na minha mão, receptores para tato, para pressão, para temperatura, enfim. Essas informações chegam lá na minha área somestésica primária. Os neurônios da minha área somestésica primária geram a sensação, ou melhor, as sensações que eu tenho à medida que eu vou, por exemplo, tocando diferentes partes desse objeto que eu estou mostrando. Geram essa sensação. Só que a área primária, uma área sensitiva primária, ela sempre vai se conectar a uma área sensitiva secundária. E a área, os neurônios da área secundária sempre vão estar próximos dos neurônios da área primária, lá no córtex cerebral. Eles estão perto um do outro. E aí a área primária, então, recebe informação dos receptores, processa a informação, gera a sensação e repassa essa informação para a área secundária, tá? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, ó, a área somestésica do córtex, a área primária, a área somestésica primária. Ela é uma área de projeção. Por quê? É onde terminam as vias sensoriais somestésicas. Anatomicamente, em que parte do córtex cerebral está essa área? Está numa região do córtex cerebral chamada de giro pós-central. Então, tá aqui, ó, nessa área em azul aqui, no giro pós-central. Então, os neurônios do giro pós-central é que vão formar a área somestésica primária do córtex, tá? E o que acontece aqui, ó? Esses neurônios, eles processam a informação que vem dos receptores e vão gerar uma sensação. Depois que eles geram essa sensação, você fica consciente dessa sensação, você percebe, por exemplo, como eu estou percebendo esse objeto, eu estou percebendo o formato, né, a textura, a temperatura, né, a consistência do objeto, ok? Essas informações são passadas por vias nervosas ali dentro do telencéfalo, tá? Então você tem neurônios de associação que vão transportar essa informação da área primária para a área secundária. Então a área somestésica secundária é uma área de associação, ela vai fazer associação. Aonde ficam esses neurônios? Ficam adjacentes ao giro pós-central. Então aqui, ó, nesse esquema que eu estou mostrando, tá? Aqui em cima está a área pré-central, primária. Essa região em azul mais claro e até um pouco para cá é a área somestésica secundária. O que esses neurônios vão fazer? Eles vão fazer isso aqui, ó, a interpretação e a percepção, tá? Então, por exemplo, mesmo se eu não estivesse olhando para esse objeto, eu estivesse com os olhos fechados e eu estivesse segurando esse objeto aqui na minha mão, eu iria estar percebendo, então, formato, temperatura, textura, consistência. Eu seria capaz, vocês acham, de identificar que objeto é esse? O que é isso aqui? Mesmo sem olhar? Vocês acham que vocês conseguiriam identificar que isso aqui é um controle? Mesmo sem estar olhando? Muito provavelmente sim. Agora, como que você consegue identificar? Por que só tocando esse objeto eu sei dizer que isso aqui é um controle? Porque a minha área secundária, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a associação. Ela vai associar o que a área primária está captando, está, né, processando ali, com aquilo que eu já tenho na minha memória. Então a gente pode dizer sim que nós temos uma memória sensorial. Então a minha área secundária ela vai tentar dar significado, fazer a interpretação e a percepção das sensações, pessoal, é uma tentativa do nosso sistema nervoso de dar significado àquilo que a gente está sentindo. Tá? Aquelas sensações dão um significado, compreender, tentar compreender aquela sensação, dar um significado, dar um sentido para aquilo. Então, à medida que a minha área sensorial somestésica secundária vai processando essa informação,
Para fazer essa interpretação, essa percepção, ela vai comparando isso com aquilo que eu já tenho na minha memória. Tá? Por exemplo, imagina se eu desse esse objeto aqui na mão de uma pessoa que nunca tivesse visto um objeto desse. A pessoa nunca viu, nunca usou um controle como esse aqui. E eu fizesse a mesma coisa. Ela tivesse com os olhos fechados, eu colocasse o objeto na mão dela e pedisse para ela apalpar o objeto e perguntasse para ela: você está sentindo que tem um objeto na tua mão? A pessoa diria que sim, não, eu estou sentindo, tem um objeto. E se eu perguntasse para ela: mas o que objeto é esse? O que você acha que é isso? Vocês acham que essa pessoa, o que ela faria? O que ela diria? Ela acertaria? Se ela nunca teve contato com esse objeto, ela não tem, né? Ela pode até saber que esse objeto talvez exista, né? Mas se ela nunca viu, se ela não conhece, é muito pouco provável que ela vá saber distinguir isso aqui. Saber, não, é tal coisa. Tá? Então essa área somestésica, ela processa, ela faz isso, ela vai processando essa informação e vai tentando dar um significado, dar um sentido. Ela compara com a memória. E aí ela tenta identificar, não, o que é isso? Comparando com milhares e milhares de registros que eu tenho na minha memória, ela consegue identificar essa forma, essa textura, tal, isso bate com tal coisa. Tá? Então, por exemplo, para a visão, nós também vamos ter para a visão uma área primária. A área visual primária, ela vai pegar as informações que estão vindo da retina e vai gerar essa imagem que você está vendo agora. Vai renderizar. Só que aí você vai ter áreas, né? E na verdade, na visão você tem ainda, né? É muito complexo isso lá. Mas aí você vai ter áreas secundárias ali que vão pegar aquilo que está na visão e vão começar a identificar forma, cor, movimento, e vão começar a identificar cada objeto que você está vendo. Aquilo ali é uma pessoa, aquilo ali é uma cadeira, aquilo ali é um computador, aquilo ali é uma letra, aquilo é um livro, e vão começar a dar significado. Se você vê uma pessoa, você começa a comparar, né? Essas áreas começam a comparar com a tua memória para achar se você conhece aquela pessoa ou não. Entenderam? Então as áreas secundárias, elas fazem um processamento adicional da informação que a área primária produziu e tentam dar um significado, tá? Compreender, comparar aquilo que está na tua memória. Para a gente entender isso, alguns exemplos são interessantes. Assim. O que acontece se uma pessoa tem uma lesão numa área primária? Se a pessoa tem uma lesão numa área primária, vamos pensar, a pessoa tem uma lesão na área somestésica primária, tá? Se ela lesa aquela área somestésica, ela vai ter uma perda, por exemplo, de sensibilidade. Ela vai ter uma área do corpo dela em que ela vai perder a sensibilidade. Se encostar um objeto, ela não vai sentir. Se a pessoa tiver uma lesão numa área somestésica secundária, mas ela tiver a área primária intacta, se você encostar alguma coisa, se a pessoa, né, ela pegar alguma coisa, por exemplo, ela vai sentir. Você está sentindo o que está na tua mão? Sim, eu estou sentindo, é isso, tal, tal, tal. Mas se você pedir para ela, tal, sem ela estar vendo, né, com o olho fechado, o que é isso que está na tua mão? Ela perde essa capacidade, porque agora ela não consegue mais interpretar, ela não consegue mais dar significado para aquilo ali. É estranho isso, né? E para a gente entender como é que essa questão da memória sensorial é importante, eu me lembro de um relato que eu li de uma mulher que ela nasceu cega e com paralisia cerebral. Né? Então ela passou a vida toda dela numa cama e as pessoas que alimentavam ela. A primeira experiência que ela teve de reconhecer alguma coisa sem enxergar para aquilo, né? Isso chama estereognosia, tá? O nome para isso, estereognosia. É a capacidade que a gente tem de reconhecer um objeto sem olhar para ele, só com, né, as nossas sensações somestésicas. Só manipulando esse objeto você é capaz de reconhecer ele. Estereognosia. A primeira vez que essa mulher sentiu isso, experimentou isso, ela tinha 65 anos de idade. Colocaram uma rosquinha na mão dela, né? E ela conseguiu ali pela primeira vez identificar que aquilo, só pelo tato ali, era uma rosquinha. Porque ninguém nunca tinha estimulado ela a fazer isso, ela não tinha uma memória.
sensorial para comparar. A partir daí começaram a estimular ela começou a fazer um progresso rápido. Ou seja, essa capacidade, né, ela não acaba nunca no nosso sistema nervoso, de formar essa memória, de fazer esse reconhecimento, tá? Quem já reparou, as crianças pequenas, elas têm isso, uma coisa voraz, né? Elas querem tocar em tudo, elas querem manipular tudo, elas têm aquela fase oral em que elas querem colocar as coisas na boca, porque a boca é uma área com uma sensibilidade muito alta, né? E com isso, as crianças pequenas, elas vão rapidamente formando uma memória sensorial, sabe, de uma maneira muito rápida ali, para elas, a próxima vez que elas tocarem alguma coisa, elas já conseguem reconhecer aquilo ali, tá? Então é um processo que começa na infância e vai. Na verdade, uma forma de aprendizado, tá? É um aprendizado associativo, em que você vai associando textura, tato, temperatura com o que é o objeto. E essa capacidade a gente mantém ao longo de toda a vida. É claro que, à medida que você vai envelhecendo, vai diminuindo, não é como uma criança pequena, mas a gente mantém essa capacidade, né, de fazer esses processos ao longo de toda a vida. Aí voltando para a classificação do Luria, então nós temos também a área sensitiva secundária somestésica, visual, auditiva, tá? E existem as áreas terciárias, né, que são áreas associativas. Só que vejam que as áreas sensitivas secundárias, elas são unimodais, como eu disse. A área sensitiva secundária somestésica só trabalha com informação somestésica. A visual, só com informação visual. A auditiva, só com informação auditiva. As áreas terciárias, elas não são unimodais. Elas recebem informações de várias áreas sensitivas. E essas áreas terciárias, elas se conectam com as áreas motoras. Então, a informação sensitiva, como é que a informação sensitiva é processada? A informação sensitiva é processada assim, ó, da área primária passa a informação para a área secundária. A área secundária para a área secundária, ok. A área secundária passa a informação para uma área terciária. Então, as áreas terciárias recebem informações de vários sistemas sensitivos. Então, nós temos áreas terciárias, por exemplo, aqui a área temporoparietal. Essa área temporoparietal, ela recebe informação somestésica, ela recebe informação visual e ela recebe informação auditiva. Então essa área, ela está diretamente conectada às áreas secundárias somestésica, visual e auditiva, por exemplo. E as áreas terciárias, elas então recebem informações de várias áreas sensitivas, secundárias, e elas se conectam com as áreas motoras secundárias. As áreas motoras secundárias vão se conectar com as áreas motoras primárias. Então, a informação sensitiva, ela vai de primário para secundário para a área terciária. A informação motora é o contrário. Geralmente, ela vai de uma área terciária para uma área secundária e aí para a área primária. Por quê? Porque as áreas terciárias, por exemplo, essa área aqui, ó, a área pré-frontal. A área pré-frontal é essa parte anterior aqui do lobo frontal. É uma área muito importante para você planejar os movimentos. Então, se você está sentado e você, por algum motivo, você planeja, eu vou levantar e vou até ali a porta, eu vou até a janela, vou abrir a janela, ou vou abrir a porta, eu vou pegar o controle e vou ajustar a temperatura. Esse planejamento dessas ações começa nessa área terciária, no córtex pré-frontal. Mas por que o córtex pré-frontal está fazendo esse planejamento? Porque, por exemplo, ele pode ter recebido informação das áreas sensoriais e com base naquelas informações que vieram das áreas sensoriais, né,
Informações de que a temperatura está muito quente, de que o ambiente está muito abafado, de que falta uma circulação de ar. Então, essa área terciária, esses neurônios processam tudo isso e aí eles decidem. Não, a gente tem que melhorar a temperatura, tem que melhorar a circulação de ar desse ambiente. E aí você decide, para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Não, eu tenho que levantar, abrir a janela, eu tenho que ali ligar aquele ventilador, eu vou abrir a porta, eu vou pegar o controle do ar-condicionado e vou ajustar a temperatura. A área pré-frontal, ela pode decidir isso, o que você vai fazer a seguir. Só que a área terciária motora, ela não tem controle direto sobre a musculatura. Então ela passa isso para a área secundária motora. A área secundária motora, ela pega aquele comando que veio da área terciária. Ir até a janela e abrir a janela. Tá. E aí, o que a área motora secundária faz? Ela decodifica isso, tá? Para eu ir até a janela, o que eu preciso? Eu preciso levantar primeiro, depois eu preciso andar. Para levantar, que músculos eu tenho que contrair em que ordem? Para andar até a janela, que músculos que têm que ser contraídos e em que ordem? Para abrir a janela, que músculos que eu vou precisar contrair e em que ordem? Então, essa área motora secundária, junto com a área terciária, e junto com outras estruturas, né? Envolve cerebelo, envolve outras estruturas, vão fazer o planejamento do movimento. Todo movimento que você faz, antes de você executar esses movimentos, né, que partiram lá do teu córtex cerebral, você primeiro faz uma fase de planejamento desse movimento. Aí as áreas motoras secundárias, elas começam a ativar as áreas motoras primárias. Lembra que eu disse que a área sensitiva primária, ela representa o fim da via sensorial. É onde termina a via sensorial, né? A área motora primária, ela representa o início das vias motoras. Então, uma área motora primária é o início de uma via motora. Então, essas informações, esses impulsos nervosos chegam na área motora primária. A área motora primária do córtex cerebral, ela vai se conectar com os neurônios lá na medula espinhal, que por sua vez controlam aqui, estimulam os músculos esqueléticos do corpo. Então, a área motora terciária e secundária planejaram aquele movimento e começam a mandar esses impulsos para a área primária. A área primária recebe isso e começa a mandar impulsos pelas vias motoras. E esses impulsos vão pelas vias motoras até os músculos esqueléticos para que esses músculos se contraiam naquela ordem exata que eles têm que se contrair para você executar aquele determinado movimento. Ok? Então isso é uma visão geral, pessoal, bem ampla de como funciona o nosso córtex cerebral. A primeira vez que a gente vê isso, parece bem complicado, né? Eu estou disposto, tá, aqui para perguntas. Se tiverem dúvidas, podem fazer. E também, pessoal, eu recomendo aquele livro do Kandel, Princípios de Neurociência. Tá o link dele, tá lá na nossa sala no Moodle, e lá no Kandel vocês conseguem, tem isso bem detalhado, ok? Então, voltando aqui no nosso tópico, tá? Nós estamos falando de área somestésica do córtex cerebral, tá? A área somestésica do córtex cerebral. Nós vimos que essa área é uma área, nós vimos aqui, ó, que nós temos o giro pós-central, que é a área somestésica primária, ok? É a área somestésica primária, aonde são geradas as sensações. Uma coisa muito interessante dessa área somestésica primária é que ela tem uma representação corporal. Então, cada parte do teu corpo está representada nesse giro pós-central, nessa área somestésica primária. Ou seja, o que isso quer dizer? Cada pedacinho aqui do córtex, desse giro, né, pós-central, contém os neurônios que se conectam a receptores de regiões específicas lá do teu corpo, tá? Então, se a gente começar aqui em cima, bem na área medial lá do giro,
tem os neurônios que se conectam com os receptores que estão, né, na verdade, lá nos órgãos genitais. Depois que se conectam com os receptores dos dedos dos pés, do restante do pé, da perna, do quadril, do tronco, da cabeça, depois do pescoço, ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho, mão. Aí tem para cada um dos dedos, depois para o nariz, face, lábio superior, lábio inferior, dentes, gengivas, mandíbula, língua, faringe, e depois aqui órgãos intraabdominais. Então, ou seja, os neurônios de cada região específica do giro pós-central estão conectados com receptores em áreas específicas do teu corpo. Agora você imagina durante o desenvolvimento embrionário como que é isso, né? Como que essas vias nervosas, esses neurônios, eles têm que se desenvolver durante a embriologia de tal forma a ligarem os receptores que estão numa região do corpo certinho, numa determinada área lá do teu giro pós-central. E uma outra coisa interessante é que é o seguinte, ó, essa representação corporal é desproporcional. Algumas regiões desse giro pós-central contêm uma quantidade muito maior de neurônios para processar a informação que vem dos receptores de determinadas áreas do nosso corpo. Então, quando a gente monta isso aqui, a gente tem essa figura aqui, ó. Essa figura os livros chamam de homúnculo. Homúnculo, ok? Então a gente percebe que esse homúnculo é uma figura humana, mas com algumas regiões muito desproporcionais. A gente percebe que as palmas, né, as mãos são muito grandes, a face é muito grande, a língua é muito grande em relação, né, ao resto do corpo. Compara, olha o tamanho do polegar em relação ao tamanho do primeiro dedo do pé. O tamanho da mão aqui em relação ao tamanho do tronco, por exemplo. O que isso aqui quer dizer? Essas regiões que estão maiores aqui é porque, proporcionalmente, nós temos lá na nossa área somestésica primária uma quantidade muito maior de neurônios para processar as informações que vêm dos receptores dessa área, né? Isso aqui são regiões que têm uma sensibilidade muito mais refinada, muito mais apurada no nosso corpo. Então essas regiões elas têm uma densidade de receptores muito maior. Ou seja, o número de receptores por centímetro quadrado de pele na mão é muito maior do que o número de receptores somestésicos aqui, né, por centímetro quadrado no tronco. Então, como aqui eu tenho uma densidade muito maior de receptores, lá na área somestésica primária, né, no giro pós-central, eu tenho que ter um número muito maior de neurônios para captar essas informações, receber essas informações e processar essas informações. Tá? E isso faz com que essas regiões tenham uma sensibilidade mais apurada, mais refinada. Tá? Então, principalmente as mãos, e nas mãos se destaca o polegar, a face, os lábios, a língua. Então, tudo isso é importante. E aqui a gente já faz uma relação. Como há uma ligação entre sistema sensorial e sistema motor. Vocês podem perceber que essas regiões que eu estou dizendo aqui, né, que tem uma densidade maior de receptores sensoriais, que tem uma representação cortical maior na área somestésica primária, que eu tenho mais neurônios para processar as informações que vêm dos receptores dessas regiões. Essas regiões elas têm uma sensibilidade, né, mais apurada, mais desenvolvida, mas essas regiões também tendem a ter uma mobilidade mais refinada. A face tem uma mobilidade muito refinada, os lábios, a língua, por conta da fala. A fala exige um movimento muito refinado para você articular corretamente as palavras. As mãos têm uma mobilidade, fazem movimentos muito refinados, muito complexos. Professor, mas você está falando de sensorial e falando de motor? Sim, pessoal. No nosso sistema nervoso, essas duas coisas estão intimamente ligadas.
A informação sensorial, ela é usada no nosso sistema nervoso para orientar, para direcionar as ações motoras. Então, regiões que têm uma ação motora mais refinada têm que ter também uma sensibilidade mais refinada. Então, nós fazemos movimentos muito mais refinados com as nossas mãos e com a nossa face do que a gente faz com o tronco, do que a gente faz com outras articulações do corpo. Tá? Por isso, essas regiões também têm uma sensibilidade mais refinada. Então, há esse mapeamento aqui, tá bom? Então a gente falou aqui, né, sobre áreas primárias, secundárias e terciárias do córtex cerebral. Nós falamos sobre as áreas primárias e secundárias aqui somestésicas. E vamos falar um pouco sobre então as áreas terciárias, né? Eu já comentei, na verdade, ó. São áreas de associação. Cada área terciária recebe informações de vários sistemas sensoriais. Eu comentei sobre essa área temporoparietal, né? Ó, temporoparietal, aonde que ela está? Essa área temporoparietal, pessoal, ela está aqui, ó. Ela pega aqui, vem até aqui embaixo e sobe aqui, ó. Então, ela recebe informação somestésica, que vem daqui, na verdade vem daqui também. Ela recebe informação visual, que vem lá do lobo occipital, né? E ela recebe informação auditiva, que vem nessa região aqui que está em verde. Tá? E aí, essa região temporoparietal recebe informação, ó, das áreas secundárias auditiva, somestésica e visual. E aí, o que essa área faz? Processando a informação somestésica com a informação auditiva, com a informação visual, juntando, mesclando, integrando essas informações, essa área nos permite determinar as relações entre objetos no espaço extrapessoal. Então nós temos o espaço pessoal, o espaço do teu corpo, ok? Então isso aí, as áreas somestésicas, primária e secundária, permitem que você determine o teu espaço pessoal. Elas permitem a tua propriocepção, que você, o teu sistema nervoso saiba onde é que estão cada uma das partes do teu corpo, quais são as estruturas que formam o teu corpo e onde é que cada uma dessas partes está a todo momento. Essa área aqui, isso é o espaço pessoal. Nós temos o espaço peripessoal, que é aquilo que está ao alcance de um braço. O espaço extrapessoal é aquilo que está mais longe de nós. Então essa área temporoparietal nos permite a determinar as relações, a identificar aqueles objetos que estão longe de nós, a separar, a ver o que é a que distância, o que está na frente, o que está atrás, o que pertence a tal lugar, o que não pertence a tal lugar, ok? E assim por diante. Permite a gente ter consciência do tamanho e da posição do nosso próprio corpo. E permite o mecanismo de atenção visoespacial. Você prestar atenção em alguma coisa que está no teu espaço visual, né? Focar naquilo que está no teu espaço visoespacial. A área, o córtex pré-frontal, como eu já comentei, parte mais anterior aqui do lobo frontal. Ele é importante para aquilo que eu falei, ó, o planejamento, né, daquilo que você vai fazer a seguir. Ele também é importante para o comportamento de adaptação ao contexto ambiental. Então, o nosso comportamento ele muda de acordo com o ambiente que a gente está. Tem coisas que você faz quando você está sozinho lá na tua casa que você não vai fazer se você estiver numa sala de aula, se você estiver num ônibus, se você estiver num lugar público, porque você ajusta o teu comportamento. Você sabe quais comportamentos são apropriados para determinados ambientes. Ou pelo menos você deveria saber, né? Esse córtex pré-frontal também é muito importante para as decisões de valor moral, quando você tem que decidir o que é certo e o que é errado. Fazer um julgamento moral. E ele também é importante, o córtex pré-frontal, para o mecanismo de manutenção. Então, alguma coisa, por exemplo, ela te chama a atenção no espaço visual,
Você está ali, passa alguma coisa voando ali, aquilo chama a tua atenção. Só que com o teu córtex pré-frontal você pode decidir se você vai ficar prestando atenção naquilo ou se não, você vai prestar atenção em outra coisa. Tá? E para a gente terminar esse ponto, pessoal, uma coisa interessante é que eu estava falando de sensibilidade somestésica, né? Nós vimos que essas vias, a via sensorial somestésica, lá são 3 neurônios e tal, começa, por exemplo, na pele, tal. Mas essas vias que nós estamos vendo, somestésicas, elas também transportam informações que vêm de órgãos internos. Pessoal, professor, e a sensibilidade dos órgãos internos? Também tem. E isso vem por essas vias sensoriais somáticas também. E podem haver isso aqui, ó, sinapses. Ó, convergir. Receptores lá da pele, fazendo sinapse com um segundo neurônio na via, e receptores que estão vindo de um órgão, fazendo sinapse com o mesmo segundo neurônio numa via. E isso pode causar um sintoma, né, um quadro que a gente chama de dor referida. Então o que acontece? Uma dor num órgão, uma dor que está se originando por uma lesão num órgão, a pessoa pode perceber isso lá no córtex como se aquela dor fosse na superfície do corpo, tá? Por conta de haver, né, as áreas de pele e de órgãos estarem fazendo sinapse no mesmo lugar no sistema nervoso central. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão no coração, por exemplo, uma pessoa está tendo lá um infarto e tudo, é muito comum a pessoa, quando ela está tendo um infarto, a pessoa não sentir uma dor lá dentro do peito, no coração. Não. A pessoa sentir uma dor na altura do ombro esquerdo, ou às vezes um formigamento no ombro esquerdo, e essa dor ou esse formigamento se estender do ombro esquerdo em direção ao membro superior esquerdo. Mas o problema não é aqui no ombro ou no membro superior. O problema é lá no coração. É que os receptores que vêm dessas regiões acabam se conectando lá com os mesmos neurônios no sistema nervoso central. Isso já está bem mapeado, né? Olha, por exemplo, aqui a área para esôfago. Então é comum a pessoa reclamar de dor numa área semelhante, né? Às vezes a pessoa acha que ela está tendo um problema nessa região, no coração e tal, mas o problema dela é com o esôfago, né? Vesícula. Então, assim, ureter aqui embaixo e assim por diante. Isso aqui é muito útil quando a pessoa chega lá num serviço de saúde reclamando de uma dor numa região do corpo, né? Então, isso é bastante útil para se ter uma ideia se o problema dessa pessoa não é num órgão interno, ok?